Uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje, né, no canal Ciência com o grupo Mário Schember e temos a honra de entrevistar hoje o professor Natan Berkovitch, é do IFT, e nós queremos começar, né, dizendo primeiro uma boa tarde, professor Natan, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado de novo pelo convite. Fico honrado. Então, nós vamos começar, né? A primeira pergunta é: onde o senhor nasceu? Tá. Eu nasci perto do Canadá, na cidade de Buffalo, Nova York, mas eu logo aos 4 anos já mudei para uma cidade perto de Boston, que se chama Newton, Massachusetts. É, E sobre os seus pais, a origem dos seus pais, o senhor pode nos contar? Tá. Então, meu pai, os dois nasceram na Chequia, então era Checoslováquia na época. Então, o pai nasceu em 1926 e minha mãe em 1931. Então, eles tinham mais ou menos na Segunda Guerra, eles tinham 18 anos, coisa assim. Então, eles sobreviveram, felizmente, à Segunda Guerra. Minha mãe até ficou no campo de concentração, então são judeus e, obviamente, tinha problemas para sair. Meu pai, ele fingiu que era russo, então ele escapou. Ele era engenheiro, ele sabia um pouco de engenharia. E, então, minha mãe trabalhou como enfermeira até ela casar. Depois de casar e ter filhos, ela parou de trabalhar como enfermeira. Meu pai, como eu falei, ele tinha educação como engenheiro elétrico. Então, ele recebeu, eu não sei como se chama, o certificado de engenharia da Universidade de Praga, na Chequia. Então, ele era bem aplicado. Ele trabalhou no fim, ele trabalhou com equipamento médico que chama marca-passo. Então, ele foi um dos inventores de algum tipo de marca-passo que usava um, chama direct. Tinha vários tipos de marca-passos e um que era mais conveniente ele desenvolveu. Então, era uma companhia que chama American Optical, era uma companhia nos Estados Unidos. Então, como falei, ele tinha essa educação de engenharia, então ele, obviamente, sabia que precisava de matemática, mas ele queria que eu faça mais coisa aplicada, mas eu sempre gostei mais de matemática. Então, quando eu cresci no colégio, ele me passou alguns livros de matemática que eu gostei, aprendi. E no último ano de colégio, minha irmã tinha uma irmã que era um ano mais velha, e ela já está fazendo curso de física. Então, nos Estados Unidos, você aprende muito pouco física nas escolas, pelo menos na minha época. E só no último ano do colégio eles dão um curso de física. Então, no, no, na minha época, ensino médio tinha 3 anos. Então, primeiro ano você aprendeu biologia, segundo ano química e terceiro ano física. Mas eu adiantei a física porque minha irmã estava fazendo um curso de física na faculdade, então eu peguei os livros dela e eu gostei. Então, eu acho que já no último ano de colégio eu já sabia que eu queria fazer física, porque eu gostei da matemática e acho que foi mais interessante para mim do que as outras ciências, porque envolvia realmente matemática. Então, como falei, no colégio aprendi matemática, eu aprendi cálculo já no colégio, então eu estava um pouco adiantado na matemática. Então, a primeira graduação eu fiz em Harvard, que era bem concorrido, competitivo. Então, primeiro ano eu fiz da faculdade, eu fiz um curso de matemática que realmente os melhores alunos de matemática participaram dessa coisa. Então, embora eu fui adiantado no colégio, na faculdade, estava atrás dos outros. Então, já sabia que não ia ser matemática. Física era mais fácil para mim. Então, eu gostei de física. Então, as disciplinas de física eu consegui fazer.
Então, na faculdade, já no terceiro ano de faculdade, comecei a fazer cursos de pós. Então, era permitido e até incentivado para você escolher os cursos, não tinha tanto curso obrigatório. Então, nos Estados Unidos, ao menos na minha época, você tinha que fazer disciplinas de todas as áreas, não podia só fazer disciplina de física. Então, por exemplo, eu fiz de história chinesa, então você estava obrigado a fazer disciplinas das outras áreas. Então, física eu fiz acho que 1 ou 2 disciplinas por ano, não mais do que isso. Mas você podia realmente escolher as disciplinas. Então, eu fiz as coisas mais teóricas. Acho que fiz um laboratório que eu não consegui fazer nada. Então, eu sabia que eu ia fazer física teórica. Então, como falei, fiz já disciplinas de pós. Então, fiz de campus já na graduação. Então, na pós-graduação, quando eu apliquei, eu já realmente sabia mais ou menos o que eu queria fazer. Então, eu queria fazer física teórica das altas energias e na época que eu formei 83. Então, tinha acabado, o Weinberg estava já em Harvard, ele acabava de ganhar prêmio Nobel para o modelo padrão, e as pessoas estavam realmente procurando outras partículas, tinha até um plano para construir um supercollider nos Estados Unidos, era antes do CERN, que ia realmente tentar ver outras partículas, então eu estava, obviamente, gostando dessa coisa de procurar a física além do modelo padrão, e eu apliquei para vários lugares eu falei, na graduação eu apliquei para Harvard, mas tinha uma coisa que se chama, na minha época, que você podia aplicar antes das aplicações normais. Então, realmente, só apliquei para Harvard, não apliquei para vários lugares, porque fui aceito nesse que se chama Early Applicant. Então, mas para pós-graduação, apliquei para 40 lugares, e talvez fui aceito em 5 ou 6, e escolhi Berkeley. Então, fui para Berkeley, Califórnia, para fazer a pós. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Tinha 3 ou 4 pessoas fazendo coisas além do modelo padrão, e a pessoa mais reconhecida era o Mandelstam, então, em Berkeley, quando você entra sem orientador, não é como aqui, você aplica e você tem que fazer uma prova. Então, depois de passar na prova, você pode começar o programa de doutorado, mas você tem que ir além, você tem que ir atrás e achar um orientador que ia aceitar você. Então, como eu falei, eu ouvi o nome do Mandelstam, acho que as pessoas que fazem física de partículas conhecem, que eles têm variáveis de Mandelstam que são bem conhecidos. Então, eu queria trabalhar com ele, então fiz um curso chama curso de leitura. Ele dá artigos para você ler, você conversa com ele, e eu fui aceito por ele, mas ele acabou... no primeiro ano eu fui aceito para trabalhar com ele, mas depois se tirou um ano de sabático, ele foi para Paris. Então, eu fiquei um ano, segundo ano, Berkeley, sem orientador, mas tinha um postdoc lá, que trabalhou comigo, que é o Warren Siegel, que depois virou professor em Stony. Então, eu tinha vantagem de, obviamente, receber orientações de mais que uma pessoa, que acho que ajudou muito, e fiz a pós-graduação numa coisa que eu não conhecia antes, que é teoria de cordas, que o Mandelstam e o Siegel estava trabalhando com isso. O teoria de cordas é uma área de física que começou nos anos 70, mas nos anos 80, realmente, só tinha talvez 15 pessoas no mundo inteiro fazendo isso. Então, por quê? Porque nos anos 80, as pessoas queriam trabalhar com esse supercollider, que mencionei, que ia descobrir novas partículas, e a coisa que pessoas estavam estudando era QCD, cromodinâmica quântica. Então, não tinha muita motivação para estudar cordas. Cordas, já nos anos 80, eles entenderam que era uma teoria de gravitação quântica. Então, embora é uma área, obviamente, que é interessante, não tinha nenhum experimento, as energias necessárias para estudar gravitação quântica são enormes e não tem nenhum experimento planejado
para verificar essa teoria. Então, tinha muito poucas pessoas trabalhando com isso até os anos 80. Então, quando eu comecei a pós-graduação, não tinha ninguém. O Mandelstam era uma pessoa que trabalhou desde os anos 70, era um dessas 15 pesquisadores, não tinha muitos, mas já no ano 85, acho que é mais ou menos 85 ou 84, um físico famoso, Edward Witten, começou a estudar cordas. E ele convenceu vários físicos que essa área realmente era muito promissora. Descobriram evidências que talvez seria útil também para prever a física além do modelo padrão. Então, as pessoas sabiam que ia ter alguma relação com gravitação, mas depois, em 1984, as pessoas pensavam que também podia ser interessante para acordes para prever o que vem além do modelo padrão. Então, tinha modelos, obviamente, para, chama Grand Unified Theories, teorias unificadas, que inclui modelo padrão, mas envolve outras famílias, outras partículas. Então, as pessoas achavam que a teoria de cordas podia indicar quais eram os caminhos mais prováveis. Eu não entrei, o Mandelstam não trabalhou com esse tipo de coisa, chama fenomenologia da teoria de cordas. Mas era uma área que atraiu muitos físicos. Então, depois de 84, 85, tinha talvez deveria ter 15 pessoas, deveria ter 1.000 pessoas trabalhando com cordas. Então, a área, obviamente, avançou muito rapidamente, e eu trabalhei num aspecto que estava relacionado com supersimetria. A supersimetria é uma simetria relacionando bósons e férmions, que é necessário para a gravitação quântica, e também necessário para a teoria de cordas, mas não foi muito bem entendido por que era necessário a teoria de cordas. Então, Mandelstam também trabalhou com chama supercorda, as amplitudes, como mostrar que as amplitudes têm propriedades que foram finitas. Então, o problema da gravitação quântica é quando você tenta calcular a amplitude de espalhamento dos gravitons, que são as partículas quânticas de gravitação, a mecânica quântica prevê que tem divergências. Então, a relatividade geral não é consistente no nível quântico, por causa dessas divergências. A teoria de cordas tinha uma conjectura que realmente não tinha esses problemas de divergências, e o trabalho do Mandelstam era um dos primeiros a mostrar que realmente não tinha esses problemas de divergência. Então, eu trabalhei também com esse aspecto das amplitudes de espalhamento para a supercorda. Então, esta foi a minha tese. Eu mostrei que para a amplitude de 1 nu podia estender um formalismo que o Mandelstam desenvolveu no guia de cone de luz para calcular essas amplitudes. Então, essa foi a minha tese, desenvolveu isso. Então, não era, como falo, era citado, não era muito citado, mas as pessoas que trabalham mais com amplitudes prestaram atenção, e eu consegui postdocs. Então, eu recebi algumas ofertas de postdoc, e a oferta que aceitei foi na Universidade de Chicago. Então, eu fiz o primeiro postdoc que fiz na Universidade de Chicago com um grupo de físicos jovens que realmente desenvolveram uma nova maneira para escrever a supercorda. Tinha o Dan Friedan, o Emil Martinek, quem mais estava lá? Steve Schenker, Tom, acho que esses três. Então, fiquei 1 ano na Universidade de Chicago, e no segundo ano eles saíram, a menos Dan Friedan e Steve Schenker saíram para uma universidade em Nova Jersey, o Rutgers, que foi criado realmente um centro para estudar cordas. Então, como eu falei, estava muito na moda. Este foi em 1989, 1990. Eu fui com eles, porque, obviamente, eles foram um dos líderes da área de teoria de cordas. A Universidade de Nova Jersey era uma universidade não muito conhecida, chama Rutgers. E logo depois, acho que não pegou, a universidade era pequena demais. Então,
ao lado do Princeton. Então, muitas pessoas, por exemplo, que foram para Rutgers, depois foram para Princeton, porque eles, obviamente, queriam os alunos melhores. Então, a universidade, embora Rutgers era uma universidade do estado de Nova Jersey, não atraiu físicos, os alunos, os melhores alunos. Então, eu, no segundo ano do meu postdoc, eu fui para Stony Brook, que era uma universidade em Nova York, onde tinha aquele Warren Siegel, que era um postdoc com quem trabalhei na pós-graduação. Ele era um professor, também tinha um grupo forte de supergravidade trabalhando lá. Então, fiz um postdoc lá, trabalhando na teoria de supercordas. Como descrever essa teoria usando variáveis diferentes, que foram chamados twisters. A pessoa que desenvolveu essas variáveis diferentes era o Penrose. Então, o Roger Penrose, da Inglaterra, ele desenvolveu algumas variáveis para descrever gravitação quântica, que não tinha nada a ver com cordas ou supersimetria, mas as pessoas, incluindo eu, usavam as mesmas variáveis na teoria de cordas. Então, esse foi mais ou menos 1990, 91. Depois eu fui... Então, na época, os postdocs eram 2 anos. Agora são maiores, são 3 anos, ou até 4 anos. Então, eu fiz 2 anos no Stony Brook, depois eu fui para a Inglaterra. Não para a Universidade do Penrose, que é Oxford, mas para uma universidade em Londres, que chama King's College. Então, eu trabalhei com twisters, com as pessoas trabalhando lá, tinha o Paul Howe. E depois disso, eu tinha opções, no sentido que eu tinha a possibilidade de ficar na Inglaterra, eles tinham uma coisa que chama Royal Society Fellowship, que é um tipo de tenure track, não é uma posição permanente, mas uma coisa que você negocia com a universidade para virar permanente. E também estava interessado no Brasil. Então, minha esposa era brasileira, eu apliquei para o concurso da USP, que era um concurso que eu não ganhei, ganhou um russo, qual é o nome dele? Vou lembrar depois, não lembro o nome do russo que ganhou, mas eu já visitei o USP, o Victor Ivelis trabalhava com cordas, ele estava na USP em São Paulo, então ele me convidou para vir. Na época tinha uma bolsa de CNPq que pagava até mais de um contrato de professor, que eles estavam tentando atrair pessoas do exterior. Então, fui com essa bolsa, como falei, não passei no concurso, eu fui com essa bolsa e fiquei mais ou menos 1 ano. Depois, eles abriram outro concurso, que também não passei, na USP. Essa vez passou o Paulo Teutônio, mas o Paulo Teutônio estava programado para entrar no IFT. Então, eles tinham reservado uma vaga para o Teutônio, e quando ele passou na USP, eles falaram, não, se você quiser, você pode usar, obviamente, tinha concurso no IFT, mas o IFT é diferente do que em muitos lugares, os concursos são bem direcionados na época. Então, eu fui o único candidato. Então, eu entrei na USP, fui 95, 96. Então, e a vantagem do IFT é que não tem que dar muita aula, só tem pós-graduação. Então, e também, na época, que eu acho que agora melhorou muito, mas na época a USP tinha uma hierarquia muito forte. Então, eu acho que eu não ia ter aguentado a USP, mas no IFT é muito mais informal, era um ambiente muito mais informal. Estava na Pamplona na época, e era um lugar muito agradável. Então, eu gostei muito do IFT. Então, eu comecei lá em 1996, obviamente, tinha FAPESP, então eu consegui alunos, um projeto temático, então, mais ou menos isso. Então, eu cheguei no Brasil em 96, então, embora não era o país onde cresci, nos Estados Unidos, como falei, eu fui primeira geração nos Estados Unidos, não tinha muito desejo. Eu gostei da ideia de estar num lugar diferente, um lugar onde eu podia fazer coisas que não foram feitas antes. E, obviamente, nos Estados Unidos, embora eu tinha meus pais, não tinha muito desejo de ficar lá numa universidade talvez um pouco menor, onde talvez salário melhor, mas
realmente eu teria mais obrigações de dar aula e coisas assim. Então, eu fiquei feliz com a possibilidade no IFT. Agora, eu não sei se vai fazer outra pergunta, não sei se já falei suficiente sobre a primeira fase. Nós vamos continuar, né? Eu queria saber se o senhor lembra, né, de livros desde a sua infância, na graduação, na pós-graduação, livros que marcaram a sua carreira. Tá, então, na graduação, primeiro no colégio. Então, no colégio, como falei, física formalmente não tinha muita coisa. Tinha matemática. Eu aprendi cálculo, acho que 2 anos antes do normal. Então, eu gostei de matemática. A física, tudo bem. Eu li livros de ficção científica. Lembro de um livro especial. Então, de física, como que falei, o primeiro que eu gostei muito era um livro de Haldane Resnick, que minha irmã estava usando na faculdade, que eu consegui aprender. Eu acho que é bem autodidático esse livro e consegui aprender mecânica clássica, essencialmente. Então, por isso eu gostei de física. Eu acho que eu sempre gostei de ciência. Eu acho que as áreas... Primeiro, eu não sou muito bom em literatura, coisa assim, não consegui notas boas, mas nas ciências eu consegui notas boas. Então, eu acho que também meu pai, sendo engenheiro, acho que também me incentivou a entender como as coisas funcionam. Então, como eu falei, ele queria que eu vira, por exemplo, ele queria que eu entenda como o carro funciona. Eu não entendia. Então, esse tipo de coisa eu, eu não gostei. Então, também não tinha talento para isso. Então, mas a parte teórica eu sempre gostei. E no mestrado e doutorado, livros que o senhor acha que foram importantes? Nos Estados Unidos, o mestrado não tem muito valor. Mestrado é para a pessoa que quer parar e não continuar a ter doutorado. Então, oficialmente, fiz mestrado na graduação. Por quê? Porque eles, como eu falei, eu fiz disciplinas de pós-graduação na graduação. Então, eles dão um certificado que você cumpriu todos os créditos para mestrado. Mas nunca escrevi uma dissertação, nada. Então, tenho mestrado do Harvard, mas não quer dizer nada, só quer dizer que eu fiz os cursos de pós-graduação, que é suficiente para mestrado. Então, doutorado eu fiz no Berkeley. Então, eu já tinha feito teoria quântica de campos antes, mas eu refiz. Então, eu acho que é muito bom fazer essa disciplina com vários professores diferentes, porque cada professor tem uma maneira de entender esta disciplina diferentemente. Então, fiz isso de novo, fiz, obviamente, as disciplinas de eletromagnetismo, que mais? De partículas. Eu nunca fiz disciplina de teoria de cordas, não foi oferecido, estava começando quando eu... Então, o primeiro livro escrito sobre texto para teoria de cordas foi escrito mais ou menos em 88. Então, eu já estava terminando o doutorado quando tem um livro de Green, Schwartz e Whitney, que foi o primeiro livro sobre teoria de cordas. Então, eu aprendi teoria de cordas lendo os artigos, os reviews, artigos das pessoas. Então, agora nós queremos saber se existiu, né, algum cientista ou físico que tenha influenciado na sua carreira. Sim. Tá, então eu acho que o mais influencial provavelmente foi o Mandelstam e o Siegel, aqueles dois com quem eu estudei na pós-graduação. Na graduação, surpreendentemente, isso era 30 anos atrás, não estou falando que é agora. A pedagogia dos professores de física era horrível. Então, os melhores professores que eu fiz em Harvard foram de matemática. De física, eu tinha um professor que escreveu um livro. Então, ele falou, não, você vai ler o livro, então a aula é só para você fazer perguntas sobre o livro que eu escrevi. Então, era essa atitude que você pode criticar, mas também ajudou no sentido que você tinha que aprender sozinho. Que também é uma maneira para aprender que não é ruim. Então, eu acho que, obviamente, você tem que ter pessoas com quem você pode fazer perguntas. Mas, há menos 30 anos atrás, era mais ou menos isso. Os físicos achavam que se você não consegue aprender sozinho, você não vai ser um físico. Então, eu não vou perder o meu tempo
escrevendo os exercícios na lousa. Você tem que saber fazer, e eu estou aqui para responder perguntas. Então, mas o Mandelstam e Esther de Posca, o Berkeley era diferente. A pedagogia em Berkeley, não sei porquê, mas os físicos realmente, o Bruno Zumino, que era o professor lá, você podia escrever um livro só das notas dele. Era perfeito as aulas dele. Então, mas como falei, eu estudei com Mandelstam, que eu acho que a maneira que ele faz física é parecida como eu. Ele trabalha sozinho. Eu trabalho ao menos com meus alunos. Ele nem trabalhou com os alunos, ele escreveu artigos sozinho. Uma vez ele escreveu com um colaborador, é porque ele sabia, o colaborador era o vizinho dele, que ele descobriu quando ele estava escrevendo que essa pessoa estava trabalhando na mesma coisa. Então, era só um acidente, porque ele falou... Então, ele trabalha muito sozinho. O Siegel, não. O Siegel trabalha com os alunos. Então, nesta época, eu acho que o número de autores por artigo era 1 ou 2. Agora não, agora é 4, 5, 6 pessoas escrevendo um artigo junto. Mas naquela época não era, e eu gostei desta maneira de pensar e escrever. Eu não trabalho muito bem em grupos grandes, talvez por causa disso. E outra coisa do Mandelstam é que não se importava muito se a coisa que ele fazia na época era popular ou não. Então, ele não... Como que falei, ele estava trabalhando em cordas não porque os outros estavam fazendo, ele estava fazendo antes, quando só tinha 15 pessoas. E não se preocupava muito com isso. Então, essa é mais ou menos a minha atitude também. Eu trabalho numa coisa que eu acho interessante, e se os outros acham interessante, ótimo, mas eu não gosto de trabalhar numa coisa que eu tenho que competir com outros, tenho que preocupar que outra pessoa vai escrever o meu artigo antes que eu escreva. Eu prefiro trabalhar numa área que não tem tantas pessoas trabalhando, para eu ter liberdade para fazer usando, como falo, sem ter que preocupar com os outros. Então, é um pouco não ortodoxo, mas eu gosto também desse estilo. O problema que eu encontro, que também ele encontrava, é difícil comunicar, porque se você está trabalhando sozinho numa coisa, é difícil para outra pessoa entender o que você está fazendo. Então, esse é um problema que tem que enfrentar, mas eu já estou acostumado com isso. Eu acho que é muito bem no estilo de matemática. Então, matemático, em geral, trabalha sozinho e tem esse desafio de comunicar o que está fazendo. Na física não é tão comum, mas na matemática eu acho que é mais comum. Sim. Então, agora, nós queremos saber se o senhor tem, pessoalmente, algum trabalho trabalho seu que o senhor acha relevante, assim, ou trabalhos ou trabalho que o senhor considera relevante. Sim. Tá, então, como que falei antes, eu estava trabalhando com essas variáveis diferentes para descrever a supercorda, e este me levou a descobrir realmente uma maneira para descrever a supercorda que virou útil. Útil por vários motivos, mas, então, como que falei, o papel da supersimetria na teoria de supercordas não foi muito bem entendido, e o formalismo que desenvolvi, essa supersimetria é manifesta. Então, a maneira que a supersimetria atua nessas variáveis é muito natural, e, por esse motivo, os cancelamentos... Eu falei para vocês que a supersimetria é necessária para a gravitação quântica, mas a razão por que é necessário é porque ele cancela, por causa dessa simetria, as divergências quânticas são canceladas. Mas ver exatamente de onde vem esses cancelamentos é difícil entender se a supersimetria atua de uma maneira não usual. Então, no formalismo que desenvolvi, ele atua de uma maneira usual. Então, é fácil entender por que tem esses cancelamentos. Então, esse formalismo virou útil para calcular amplitudes. Por exemplo, os únicos cálculos feitos... Então, você faz correções quânticas, tem correções quânticas do primeiro nível, que se chama primeiro loop, segundo loop, terceiro loop. Terceiro loop, o único formalismo usado, que foi usado por meus alunos, usa aquele formalismo que eu desenvolvi.
Então, acho que esse formalismo chama formalismo spinores puros. Spinores puros é um tipo de variável twistorial, que quer dizer, os variáveis spinorial, que é comutante, como o boson. Então, normalmente você tem variáveis spinoriais que são fermiônicas, que são anticomutantes. Por exemplo, a função da onda de um elétron é uma variável spinorial fermiônica. Mas os twistors são variáveis bosônicos spinoriais. Então, desenvolvi esse formalismo, foi mais ou menos nos anos 2000, e virou, agora é padrão. As pessoas, quando estudam supercorda, aprendem esse formalismo. Obviamente, tem vários problemas em abertos em que eu estou trabalhando nos últimos 20 anos, mas acho que este é a coisa que eu desenvolvi que talvez foi mais útil. Então, professor, em relação à sua área, né, de trabalho principal, né, teoria de cordas, supercordas, muitas pessoas, né, consideram, né, que houve, né, como o senhor falou, uma grande evolução no sentido de várias evoluções, como, por exemplo, uma possível unificação teoria M e várias evoluções que, desde o final da década de 70, né, até início da década de 90, ocorreram na cordas e supercordas, e algumas pessoas têm relação, uma é uma crítica e a outra é uma pergunta, né, que eu quero fazer ao senhor. A crítica, né, que eles fazem, como o senhor falou, é que experimentos, né, pelo menos na Terra, né, as escalas de energia seriam muito altas, né, para se fazer um experimento necessário para medição, né, de efeitos, né, de supercordas. E essa é a crítica principal, né, que eles fazem. E a segunda é uma questão, né, que eu levanto ao senhor, que o senhor acha, né, que a teoria de supercordas ainda tem mais a avançar ou ela está igual como a teoria quântica de campos, que eles consideram não a aplicada, né, a matéria condensada, mas em relação à física de partículas do modelo padrão, que está assim um pouco estagnada em relação à produção inicial, né, da teoria quântica de campos. Aí, o senhor pode comentar sobre essa crítica em relação a energias muito altas para experimentação e a outra em relação à possível evolução ainda da teoria de supercordas. Tá bom? Tá, então, primeiro, qual é a motivação para estudar cordas? Então, a motivação principal é para se entender gravitação quântica. Então, a motivação principal é que quando você tenta quantizar a realidade geral, aparecem essas inconsistências que eu mencionei antes. Acho que ninguém discute que tem problemas com a realidade geral quando você tenta quantizar. Agora, tem várias maneiras para tentar resolver esses problemas. Agora, a maneira que eu acho mais promissor e também avançou mais é a teoria de cordas. Tem outras maneiras para tentar resolver que são mais clássicas. Por exemplo, você fala que o espaço-tempo não é contínuo, que é discreto, e assim não tem divergências porque os pontos nunca colidem, porque o espaço-tempo é discreto. O problema é as teorias que tentam fazer isso são chamadas, por exemplo, como chama? Discrete set theory. Tem várias maneiras para resolver o problema dessa maneira. Todas essas tentativas para discretizar espaço-tempo encontram problemas quando você tenta mostrar que no limite de baixas energias ele reproduz a realidade geral, porque um espaço discreto não é óbvio que tem um limite contínuo que vai virar o espaço-tempo normal. Então, esse é um desafio para eles, para mostrar que realmente eles recuperam a realidade geral quando as energias são baixas. Agora, a teoria de cordas é um pouco diferente.
você começa com a teoria de realidade geral, que inclui aquele partícula spin 2, mas você inclui outros partículas massivos. Outros partículas massivos, você pode entender que eles vêm de vibrações de uma corda. Então, a corda pode vibrar em várias maneiras. Uma maneira para vibrar vai produzir o grão, mas outras maneiras para vibrar vai produzir esses partículas massivos, e você inclui as contribuições das partículas massivas nos cálculos, você descobre que as divergências se cancelam. Então, este não é um milagre, mas ele vem do fato que a corda é um objeto unidimensional que, de vez, você pode ter que é mais flexível, é menos singular do que uma partícula pontual. Obviamente, você tem que comprovar usando cálculos, e os matemáticos amam a teoria de cordas, porque tem vários cálculos que eles conseguem fazer. Eles descobrem propriedade não somente sobre gravitação quântica, mas sobre, por exemplo, os manifolds matemáticos, de geometria diferencial. Tem várias coisas de matemática que foi aprendido estudando essa teoria. Esse é um sinal também que a teoria é promissora, que ele não somente, embora ele foi desenvolvido, de fato, a teoria de cordas não foi nem desenvolvida para estudar gravitação quântica, foi para estudar uma coisa de interações fortes. Foi desenvolvido antes de ter cromodinâmica quântica e tentou descrever as forças entre os pions, os mesons, nas interações fortes. Depois entendemos que a cromodinâmica quântica funciona melhor para descrever essas interações. Mas estudando este objeto unidimensional, eles descobriram que ele descreve gravitação, no sentido que uma vibração descreve exatamente as interações de um partícula spin 2. Então, uma maneira para, acho que para você convencer que a teoria é promissora é que ele não foi desenvolvido para só descrever uma coisa. Então, ele realmente tem aplicações para matemática, para gravitação. Agora, obviamente, os físicos também querem que ele tenha aplicações que são experimentalmente. Gravitação quântica vai ser difícil medir no laboratório, e as pessoas querem, obviamente, ter experimentos para medir efeitos que podem ser medidos no nosso dia a dia. Agora, o fato é que, desde minha graduação, 1980, não descobrimos nenhuma coisa além do modelo padrão, no sentido que descobrimos o Higgs, sim, mas o Higgs já foi previsto em 1960. Uma coisa nova é, talvez, os neutrinos sem massa. Então, eu acho que esta é uma coisa que, embora não é modelo padrão, é quase modelo padrão, não precisa modificar muito. Mas não tem nenhuma partícula nova, não tem nenhuma evidência que fala, o modelo padrão está errado, vamos nesse caminho. Então, nesta ausência de caminhos experimentalmente indicados, os físicos têm que escolher, falar, não, vamos estudar teorias supersimétricas, vamos estudar teorias unificadas, vamos estudar teoria de supercordas. Tem, obviamente, várias possibilidades. Eu não estou convencido, e acho que é difícil convencer, que a teoria de cordas vai ser útil para prever a próxima partícula. Não é que tem pessoas tentando fazer previsões, falando a matéria escura está relacionada com essas partículas massivas da corda. É possível, mas eu não estou convencido. Então, usar a teoria de cordas para tentar falar o que vai ser a próxima partícula descoberta no acelerador. Primeiro, não tem nenhuma evidência que vai ter uma nova partícula descoberta no acelerador. Então, a teoria de cordas sofre do mesmo problema como qualquer teoria. Se você fala, não, eu quero estudar essa teoria unificada, que é diferente de cordas, você pode perguntar, mas por que você quer estudar essa teoria e não outra? Não existe um motivo. Então, eu acho que esse problema é um problema para todos os físicos, não é só para a pessoa fazendo teoria de cordas, é que vai ser além do modelo padrão. Temos um modelo padrão que já está conosco 60 anos, não foi modificado. Pior, temos mecânica quântica 120 anos, temos realidade geral 100 anos. Então, não tem muita novidade. Acho que não é justo falar, não, a teoria de cordas fracassou porque não mudou a física que nós conhecemos. Mas nada substituiu a física que conhecemos. Então, você pode fazer essa crítica para todas as teorias.
Agora, que avançou na teoria de cordas? Então, eu já falei que os matemáticos, obviamente, ficaram encantados com a teoria de cordas. Tinha uma aplicação que foi desenvolvida já faz 30 anos, que eles descobriram que a teoria de cordas tem algumas dualidades, que relaciona uma teoria que não parece teoria de cordas, que é, em algumas instâncias, a teoria quântica de campos usual, com a teoria de cordas num background, num fundo, que não é o espaço Minkowski. Então, tem um espaço chamado de Sitter, que a teoria de cordas nesse background de Sitter pode ter relacionado com, por exemplo, a teoria de cromodinâmica quântica. Então, tem físicos estudando isso. O mais famoso é o argentino Juan Maldacena, que desenvolveu realmente uma relação entre a teoria de cromodinâmica quântica supersimétrica, esse espaço de Sitter, e tem muitas pessoas estudando isso. Eu até estou tentando usar meu formalismo nos primórdios puros para descrever isso. Então, essa é uma área que não é, de novo, não vai substituir o modelo padrão, não é isso que é a motivação. A motivação é para aplicar as ferramentas da teoria de cordas para entender outras áreas de física. Então, outras áreas de matemática já foram realmente influenciadas, mas tem áreas, por exemplo, de matéria condensada ou até de cosmologia, que as pessoas estão tentando usando ferramentas da teoria de cordas para entender. Então, essa é uma coisa que está avançando. Não é você perguntou o que vai ser os avanços na teoria de cordas. Eu acho que não estamos aprendendo muito sobre teoria de cordas. Está usando teoria de cordas para entender outras áreas. Aprender sobre a teoria de cordas, eu tenho esperança que um jovem físico, que talvez ainda não nasceu, vai ter uma ideia brilhante que vai, por exemplo, eu posso dizer quais são os problemas abertos. Então, tem vários problemas abertos que eu acho importantes. Um problema é a teoria de gravitação, nós temos a realidade geral. A realidade geral, ele funciona para qualquer solução da equação do Einstein. Então, você tem as equações da realidade geral, por exemplo, o R mini é igual a G mini E, a equação do Einstein. Eles têm várias soluções, mas você pode estudar a teoria sem estudar especificamente solução 1 ou solução 2. A teoria de cordas ainda não tem este formalismo. Então, para estudar a teoria de cordas, primeiro temos que escolher em qual background estamos escrevendo. Então, por exemplo, podemos estudar a teoria de cordas no espaço Minkowski, ou no espaço anti-de Sitter, ou no outro espaço. Mas não temos, neste momento, ou desde o começo de cordas, não temos uma maneira para escrever a teoria em qualquer background. Então, esse é um problema na aberta. Tem, obviamente, tem a possibilidade que alguém vai ter uma ideia brilhante. Obviamente, são aspectos teóricos sobre isso. Outro avanço que eu acho que é possível, mas achar uma previsão da teoria, por exemplo, para a cosmologia. Então, os telescópios, embora os aceleradores, acho que não vai construir um acelerador mais poderoso. Eu acho que só não tem financiamento para construir um acelerador com energia maior do que já tem. Mas o telescópio, sim. Então, eu acho que tem chance que em 10, 20 anos nós vamos saber muito mais sobre cosmologia do que agora. E talvez o modelo cosmológico que temos agora não vai funcionar. E vai ter que modificar a realidade geral, alguma coisa. E talvez cordas vai ser útil, talvez não. Talvez vai ter outra teoria da cosmologia que vai falar, não, Einstein estava errado, tem essa modificação, não é teoria de cordas, é outra coisa, ótimo. Então, pessoas vão descartar a teoria de cordas e vão fazer outra coisa. Mas até se acontecer, nesse momento, como eu falei, a teoria de cordas é o mais promissor, porque realmente já mostrou útil para a matemática, para a física. Então, as pessoas acham mais promissor, mas não é que não pode ser descartado se outra teoria surgir que as pessoas acham melhor. Em relação a, pelo menos, as previsões, né, sobre supersimetria, né, eles já tentaram fazer medições específicas, né, no LHC para comprovação de algum efeito da supersimetria. Você acha que, pelo menos, a supersimetria poderia ser
comprovado experimentalmente em laboratório? Não, poderia sim, mas o problema da teoria de cordas é que a teoria de cordas, nesse momento, nós entendemos mais ou menos o que ele prevê na escala do Planck. A escala do Planck é desde eu não lembro mais os números, mas com certeza é 1 bilhão de vezes mais energéticos do que o LHC. Então, para prever energias do escala do LHC, a teoria de cordas fala quase nada. Agora, se eles descobrem supersimetria ou dimensões extras, por exemplo, outro exemplo de uma coisa que a teoria prevê, que não foi observado, não é impossível que, por algum motivo, essas partículas supersimétricas existem em energias menores do que a escala de Planck, que seria importante. Então, sim, existe a possibilidade que amanhã eles vão descobrir partículas supersimétricas, mas provável, acho que não é. Então, eu não apostaria nisso. Mas em que eu ia apostar? Não sei. Tem outra teoria que está prevendo outra coisa, ótimo, mas não tem. Então é só cruzar os dedos e esperar que algum experimento vai dar alguma informação nova. Mas de novo, esse não é culpa de cordas. Esse é um fato que coisas novas que eles estão vendo, por exemplo, o neutrino massivo não parece ser muito relevante. Certo. Bom, eu não entendo muito, mas efeitos novos, né, que eles falam, por exemplo, o principal, né, que é violação de Lorentz, que já se tem, né, em vários cristais, vários materiais, né, matéria condensada, efeito que ainda não se tem uma teoria fechada, né, de supercondutividade, né, que são problemas que podem aparecer, né, aplicações, né, novas. Eles falam aquele fator giromagnético, né, que se afasta um pouco do previsto, e a física, na verdade, a astrofísica de neutrinos, né, ele também, eu não sei muito bem, mas ele parece que oscila, né, entre descrição bosônica e fermiônica. Não sei se isso poderia se aproximar à supersimetria, né, mas ele acaba tendo uma descrição oscilatória. Mas tem, como o senhor falou, né, a matéria escura, Tá bom. Algumas. que ainda não se tem medição na interação, mas tem essas físicas de fronteira, né, que podem surgir aplicações da teoria de cordas, né, principalmente na origem do universo, né, que é uma Uma escala. coisa que tem alguma coisa, obviamente, se eles descobrem que invariância, que violação de invariância Lorentz, este vai, obviamente, vai jogar fora a teoria de cordas. A teoria de cordas não prevê violação de Lorentz. Agora, o mundo pode violar, mas este vai. Algumas pessoas falam, não, corda você não pode nem provar que está errado. Mas pode, sim. Se mecânica quântica está errado, se invariância Lorentz está errado, você pode descartar, não somente teoria de cordas, pode descartar toda a teoria de campos que já aprendemos. Então, agora, matéria escura, obviamente, é possível que este vai implicar uma nova física que nós não conhecemos ainda. O neutrinos, tá bom, eu não entendi muito bem essa coisa de bosons e férmions, mas que eles têm massas, sim. Então, eles podem ser o Majorana ou o Dirac. A teoria de cordas não ajuda muito com isso. A menos não indica qual seria o correto. Você mencionou outra coisa? O início do universo, né, que tem
uma escala alta de energia que pode dar algum indício, ou quebra espontânea de simetria, ou... Isso, sim. Então, existe esperança, que obviamente não foi realizado ainda, que nós vamos aprender sobre o Big Bang da teoria de cordas. Nesse momento, eu acho que é falta de entendimento da teoria de cordas, que é quando, como qualquer teoria, quando é fortemente acoplado, é difícil estudar. Então, no momento que você tem forças de gravitação muito fortes, a teoria de cordas também é fortemente acoplada. Então, eu acho razoável que no futuro, talvez, se tem mais... A gravitação quântica, no momento que temos experimentos que podem, por exemplo, medir os efeitos de gravitação quântica, por exemplo, inflação. Se conseguimos medir realmente a inflação, ou provar que a inflação existia, este pode indicar qual teoria de gravitação quântica é útil ou não é útil. Então, este sim, teoria de cordas talvez vai ser útil para isso. Nesse momento, ainda, eu acho que é cedo para falar que medimos algum efeito de gravitação quântica. Mas acho que sim, essa é uma esperança, que dentro de 20 anos, talvez vamos ter mais informação sobre o universo jovem. A teoria de cordas tem algo a falar sobre essa questão da origem do universo, que existe hoje abundância no universo sobre mais matéria do que antimatéria? Tem pessoas estudando isso, eu não sou um deles, com certeza não tem consenso. Então, existe uma coisa que já falei, é que a teoria de cores depende muito do background em que ele está andando. Então, não existe um formalismo que fala, a teoria de cores prevê isso. Não temos este... Então, podemos falar que a teoria de cores neste background prevê este. Mas não sabemos... Primeiro, temos que saber qual é o background em que ele está andando. E tem pessoas estudando isso, chama time dependent background, que você precisa de um background que depende do tempo, que é mais complicado. Eu acho que tem muito mais que temos que aprender sobre acordes antes de fazer, que tem um consenso que a teoria de cores prevê isso. Prevê se o universo tinha um começo ou estava... Sim, porque existem modelos de cordas, cosmologia de cordas, que a corda é clássica na atualidade, mas ela pode ter efeitos quânticos logo no início do universo, né? Aí pode ser, né, nesse sentido, né, de uma teoria de cordas que dependa do tempo, né? No início os efeitos são muito mais perceptíveis e depois a matéria, a radiação, a matéria escura e a energia escura começa a dominar os efeitos da gravidade e aí some o efeito desses campos, né, originais. Sim. Como falei, tem pessoas estudando isso, eu não sou um deles, não sou especialista, eu acho que não tem um consenso ainda se tem uma previsão explícita que vem da teoria de cordas. Eu acho que não, mas, como falei, tem algumas backgrounds em que você consegue fazer previsão, mas se está no outro background, a previsão é diferente. Então, isso acho que não é ainda. Então, Não é. então, professor, nós vamos fazer agora a última questão, né? Não é uma pergunta, mas o senhor gostaria de deixar uma mensagem, né, para os jovens, estudantes e pesquisadores que se interessem, começam a se interessar por teoria de cordas, que queiram estudar, o senhor gostaria de deixar uma mensagem a eles? Tá bom. Tá. Então, primeiro, obviamente, quero agradecer o convite de novo. Acho que foi muito interessante para mim. As perguntas foram ótimas. Eu acho que a mensagem é: se quer estudar cordas, tem que começar no começo. Quer dizer, estudar eletromagnetismo, estudar mecânica quântica, estudar a realidade geral depois teoria quântica de campos. E só depois disso, acho que vale a pena pegar um livro de cordas. Acho que é um pouco perigoso tentar trabalhar numa área em que você não desenvolve primeiro as coisas básicas. Então, eu acho que a teoria de cordas pode ser a motivação para estudar essas coisas mais básicas. Acho que é muito importante aluno de graduação ter um fundamento forte, porque talvez você, depois de fazer todas essas disciplinas mais básicas, você quer fazer outra coisa, então, mas já está preparado.
Então, eu sugiro deixar, pode ler, obviamente, a divulgação sobre cordas, mas o mais importante é ter as básicas, que seria, como falei, começando mecânica quântica, eletromagnetismo, depois realidade geral, teoria quântica de campos, e depois disso, sim. Então, é difícil na graduação, como falei, eu aprendi cordas só na pós, então acho que a graduação talvez é um pouco cedo, mas, obviamente, se tem perguntas, eu posso tentar responder as perguntas por e-mail, se alguém quer entrar em contato comigo. É, eu acabei esquecendo, antes de encerrar a sua parte administrativa, o senhor ajudou a fundar e foi coordenador do ICTP, em São Paulo? Uhum. Sim, então o centro já existe, foi criado em 2011, então já tem mais que 15 anos. Então, é um centro, as atividades são semelhantes às atividades do TRES, do ICTP-3. Então, são mais para alunos de pós-graduação, temos escolas para alunos de pós-graduação, todas as áreas de física, algumas áreas de matemática e coisas relacionadas, e também temos workshops para pesquisadores, e esses, obviamente, são mais focados. Então, temos calendário de eventos, já temos calendário de eventos 2027. Então, para alunos de pós-graduação, eu recomendo que você vá na nossa página e ver quais atividades estão relacionadas com a sua área de pesquisa. Então, temos escolas em geral são 2 semanas, conseguimos, em geral, pagar as despesas, então, temos uma seleção, não é automático, mas tem que aplicar, e se está selecionado, em geral, pagamos ao menos as despesas locais, de vez em quando também as passagens. Então, o dinheiro vem, a maior parte vem do FAPESP, que é para pessoas que são de outros estados. Eu acho que o estado de São Paulo tem esse privilégio de ter financiamento do FAPESP, mas também tem outras fontes. Nós estamos dentro da Universidade da Unesp, que também ajuda, e temos recursos dos também vários outros agentes de fomento. Então, eu sugiro que você vá na nossa página, ictp-safe.org, e ver se tem atividades na sua área de pesquisa. Bem, eu acompanho, tem cursos, né, lá na Itália, né, Trieste, e também os cursos de São Paulo. Eu vejo alguns é um trabalho muito interessante, são muitos jovens no ensino médio que participam e também se interessam por ciência, e com certeza vocês estão de parabéns com esse trabalho muito importante para a ciência brasileira. O senhor também está de parabéns, eu agradeço a sua participação. O senhor também serve de inspiração para muitos jovens que se tornarão cientistas. Muito obrigado, professor Natan, e uma boa tarde para o senhor. Tá bom, muito obrigado de novo pelo convite. Tchau, tchau. Tchau.